Se você sente que está atrasada na vida, enquanto todo mundo está conseguindo, você ainda está tentando, eu sei o quanto isso pesa. Você acorda todos os dias tentando fazer o seu melhor, mas a sensação é de que nada é o suficiente. E cada conquista que você vê das outras pessoas, aquilo se torna um lembrete de que você está ficando para trás. Quanto mais você tenta correr, mais cansada e mais perdida você se sente. Foi exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu passei por isso por anos. E foi só neste momento que eu percebi que o que ia fazer diferença não era a minha velocidade, mas a forma como eu olhava para a minha história. E por isso eu decidi gravar esse vídeo para que ele possa de alguma forma também te ajudar a mudar a forma como você se enxerga, porque foi mudar a forma como eu me enxergo que fez total diferença na minha vida. Se você continuar carregando essa cobrança sozinha, vai continuar com essa sensação de que está atrasado. Mas talvez através desse vídeo você possa ter um olhar que te devolva a paz que você nem sabia o quanto faz falta. Porque foi através disso que eu vou falar aqui que eu passei a ter paz, que eu passei a olhar para a minha jornada com outros olhos e que eu passei a mudar e a recomeçar. E recomeçar é um ato não só de olhar para si mesmo com outros olhos, de acreditar em si mesmo, mas também de acreditar que Deus ele guia cada jornada, cada passo da nossa jornada, mesmo quando a gente não sabe por onde começar, mesmo quando a gente não sabe quais serão os próximos passos. Nos últimos anos, eu vivi presa na sensação de que eu estava atrasada. Eu via as pessoas que eu me inspirava conquistando as coisas e eu ficava pensando, mas quando que vai chegar a minha hora? O que eu estou fazendo de errado? Esse pensamento me levou para um lugar de comparação muito grande. Todos os dias eu acordava pensando o que eu poderia fazer para render mais, para ser mais produtivo, o que eu tinha que mudar na minha empresa, o que eu tinha que mudar na minha rotina. E sem que eu percebesse, eu fui distorcendo o significado de sucesso e comparar a minha vida com quem já tinha começado anos antes, com quem já estava em outro capítulo, até me trazia novas ideias, até me trazia uma certa motivação, porque ali eu visualizava onde eu gostaria de chegar, mas isso também trouxe um peso enorme e aquele lembrete diário de que eu estava ficando para trás. E claro que quanto mais eu tentava aumentar a minha velocidade, a minha produtividade, mudar um monte de coisas, mais cansada eu ficava, mais perdida eu ficava, parecia que eu estava rodando, sabe, numa rodinha de ratos. E eu comecei a perceber de que talvez o problema não fosse a velocidade, mas que eu estava ignorando a minha própria história. Então eu estava ignorando a minha progressão, quanto eu já tinha progredido, quanto eu já tinha mudado do início até onde eu estava, quantas coisas aconteceram. Eu cheguei a lugares onde eu nem imaginaria que eu poderia chegar, nem passava pela minha cabeça que isso era uma realidade possível para mim. Isso aconteceu por uma falta de reconhecimento da minha parte com a minha própria jornada, de olhar e ver que mesmo com inúmeros desafios, mesmo com várias dificuldades, mesmo com a minha história, eu consegui alcançar esses lugares, mas esse reconhecimento ele ficou lá guardado junto com a comparação que eu estava fazendo com essas outras pessoas. E muita gente acha que esse reconhecimento tem a ver com ego, e não é com ego, mas sim com a cultura que a gente tem de minimizar as coisas que a gente já superou, porque a gente para e pensa, mas nem foi tão difícil assim. E foi. E esse reconhecimento e reconhecer que foi difícil importa, faz total diferença. Hoje eu tenho inúmeros sonhos de vida, tá? Eu tenho sonhos de me mudar para uma outra cidade, eu tenho sonhos de construir a minha família, eu tenho sonhos de bens materiais, eu tenho sonhos financeiros, pessoais, de relacionamento, enfim, tudo isso. E eu também posso dizer que esse foi o melhor ano da minha saúde desde os últimos anos, desde 2021, que foi quando eu tive um burnout. Mas eu também não estava olhando para isso. Eu também não estava reconhecendo o quanto a minha saúde e, consequentemente, o quanto as coisas que eu estava produzindo melhoraram, porque eu passei a olhar mais para esses feitos, mesmo que pequenos, que eles faziam total diferença no que eu ia ou não ia conquistar, onde eu ia ou não ia chegar. Perceber a verdade da minha própria história,
olhar para minha própria história reacendeu vários sonhos em mim. Reacendeu a chama do YouTube que estava aqui perdida, adormecida pela comparação, pela autossabotagem. Esse reconhecimento me trouxe de volta para mim mesma. Isso eu acho que foi a melhor sensação dessa fase, de olhar para mim, de olhar para o que eu quero, para o meu coração, para o que eu sinto, para o que eu desejo. E de todo o coração eu digo, recomece. Recomece quantas vezes for necessário, quantas vezes você precisar, seja num domingo, seja agora em novembro, seja o mês que vem. Não fique com esse negócio de metas de ano novo, não espere estar no ano que vem, mude, sabe? Acho que esse é o principal insight, assim, de você silenciar, parar tudo, olhar para você mesmo e entender o que você quer, o que está dentro do seu coração e permitir que Deus te guie para isso. E permitir esse recomeço através do reconhecimento da sua história, sabe? Eu acredito que isso esteja fazendo sentido, porque foi o que aconteceu comigo. Então, eu parei tudo, gente, assim, com medo, muito medo. Agora eu tô falando sem roteiro, sem nada. Eu parei com muito medo, mas eu parei e eu rezei muito também, até me emociona isso, porque Deus, em vários momentos da minha vida, ele me lembra muito dessa passagem que eu quero falar para vocês, porque isso é muito importante, você se lembrar e você acreditar que isso é real. Eu vou ler porque sempre acho melhor eu ler para eu não me esquecer de nada, tá? Não relembreis coisas passadas, não olheis para acontecimentos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, ela já vem despontando, não a percebeis? Abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Deixei aqui para vocês de onde vem. Essa, eu diria que antes eu tinha como uma palavra de vida, né? Eis-me aqui, faça a tua vontade. Mas os últimos anos eu tenho vivido muito essa palavra. Eis que eu farei uma coisa nova. Muitos, sei lá, deve ter mais de 5 anos que essa palavra se faz presente na minha vida. E sempre que eu preciso recomeçar, eu me lembro tanto dessa palavra. Eu me emociono, inclusive, porque acreditar que Deus está nos guiando e que Ele vai fazer uma coisa nova nos traz uma sensação de liberdade, sabe? Seguir aquilo que está no nosso coração nos traz uma sensação de liberdade. Eu me sinto muito mais feliz, eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito mais determinada por estar seguindo esse meu sonho do YouTube e outros sonhos também, tá? Outros projetos. Mas eu sei que não é fácil, inclusive, às vezes o desânimo vem, é um processo que não é rápido, às vezes a mudança que você vai ter que fazer é de algo totalmente novo na sua vida, mas carregar essa certeza de que mesmo quando você não sabe qual é o próximo passo, essa fé, ela vai te ajudar aos poucos encontrando esse próximo passo, isso é libertador. E reconhecer o que você já passou. Então, eu reconheço de onde eu saí, onde eu estou hoje. Eu reconheço isso. Quando eu olho para isso, eu consigo enxergar coisas que eu não enxergava. Eu consigo perceber caminhos, escadas que eu subi que eu não tinha enxergado no meio dessa comparação gigantesca. Então, que esse vídeo possa ter te ajudado a reconhecer a força que você tem, a olhar para a sua história, a confiar que de alguma forma Deus ele está te guiando. Talvez esse vídeo ele seja de alguma maneira uma forma que Deus tenha tido de falar para você que você merece recomeçar, que você merece olhar para a sua história, que você merece ver o quanto você já progrediu, para você não se perder nesse caminho de comparação que a internet ela acaba nos oferecendo, né? E claro, eu também me preocupo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico sempre me perguntando, isso vai acontecer, não vai acontecer, e se não acontecer, o que eu tenho que fazer? Mas se permita sair um pouco dessa posição e ir para a posição de que você está fazendo o que está no seu coração, que você acredita que Deus está te guiando, que você está sim se esforçando. Não estou falando aqui que as coisas vão cair do céu, mas que exige sim um esforço nosso, mas um esforço consciente e leve, um esforço com a certeza de que os próximos passos eles vão acontecer à medida como tem que ser feito, mas que você também precisa olhar para a sua jornada de uma forma individual e única, e não ficar olhando para os outros e ficar correndo contra o tempo, sabe? Sem nenhum motivo.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te inspirado. Esse vídeo marcou, com certeza, a minha jornada, porque é um vídeo que fala de como que eu voltei. Inclusive, isso realmente me deixou mais emotiva para gravar, mas que de coração eu espero poder inspirar você a recomeçar a sua jornada, a olhar para a sua história, reconhecer o quão forte você é, ser gentil com a sua jornada, porque eu te garanto mesmo, que esse reconhecimento ele vai te ajudar a ir mais além e de forma talvez até mais leve, mais rápido do que você imaginava. O que estava te travando não era a velocidade, tá? Eu tenho certeza disso, porque o que estava me travando não era a minha velocidade, e sim a forma como eu estava me enxergando. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que possa ajudar também. Se inscreve aqui no canal, vai me ajudar muito. Não deixe de curtir também o vídeo e coloca aqui nos comentários qual foi a sua reflexão, qual foi o seu recomeço a partir desse vídeo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.